E a nova abertura de House of Dragon, hein? Após as críticas da abertura da primeira temporada, que contava com aquele rastro de sangue serpenteando pelo modelo velho de Valyria, pertencente ao rei Viserys Targaryen, embora essa introdução tenha servido bem ao seu propósito, ela foi considerada um pouco monótona. E agora eles optaram por uma abordagem completamente diferente e visualmente mais impactante, que tem vários significados interessantíssimos, que eu te conto tudo no vídeo de hoje, onde vamos destrinchar a história da nova abertura. Os novos créditos mostram a tapeçaria sendo tecida, atravessando a história da casa Targaryen desde a velha Valyria até os eventos mais recentes descritos em A Casa do Dragão. E eles incluem cenas significativas do passado da família, como a passagem no Trono de Ferro de uma geração para a próxima. As primeiras imagens da história da casa Targaryen são bem claras nos créditos de abertura da segunda temporada. Elas ocorrem antes da família conquistar o Westeros, e os créditos mostram um castelo e uma cidade, provavelmente a velha Valyria, e um Targaryen de cabelos prateados segurando as mãos perto da boca de um dragão que expira fumaça. Através desse Targaryen há um soldado com uma adaga ensanguentada, é provável que seja Daenerys Targaryen, a sonhadora que previu a perdição de Valyria e avisou seu pai Aenar Targaryen para fugir de Valyria e se mudar para Westeros, após o sonho profético de Daenerys. E aí toda a família mudou-se com seus dragões e se estabeleceu em Pedra do Dragão, onde várias gerações viveriam até a conquista de Aegon. A tapeçaria também mostra dois Targaryen voando em um dragão e segurando um ao outro, possivelmente retratando a mudança da casa Targaryen para o Westeros. Pouco depois vemos fios que formam a imagem de um castelo e de uma cidade em chamas, sendo completamente destruídos, com dragões também vistos morrendo no ar acima. Isso parece retratar a perdição de Valyria, que Daenerys viu em seu sonho profético. Esse evento, que incluiu erupções vulcânicas destruindo Valyria, matou todas as famílias históricas de dragões, exceto a casa Targaryen, que saiu 12 anos antes. Embora não esteja totalmente claro que a destruição de Valyria seja o que está sendo tecido, faz sentido considerando o próximo evento mostrado nos créditos da abertura, porque o Daemon e o Viserys mencionam a perdição de Valyria na primeira temporada, deixando claro que esse evento ainda desempenha um papel importante no contexto da história da família para o prequel. E seguindo o que parece ser a perdição de Valyria, a tapeçaria mostra Aegon, o Conquistador, e suas irmãs esposas Visenya e Rhaenyra voando em seus dragões, passando por Westeros, indicando os primeiros passos de sua conquista. Aegon começou a construir sua reivindicação na Fortaleza Vermelha, enquanto seus irmãos ajudaram a subjugar casas próximas com seus dragões. Logo depois, Visenya colocou uma coroa na cabeça de Aegon, enquanto Rhaenyra o declarava Aegon, o primeiro de seu nome, rei de todos os Westeros e escudo de seu povo. E a próxima cena na história dos Targaryen, tecida na tapeçaria, é a queima de Harren, um dos maiores momentos da conquista de Aegon. Na abertura, vemos numerosos homens e soldados queimados e mortos fora de um castelo em chamas e destruído, com foco especial em Harry. Notavelmente, as espadas desses homens de ferros mortos seriam usados para forjar o trono de ferro de Aegon. Pouco tempo depois da conclusão da construção da Harrenhal, o rei Harrenhal e seus muitos seguidores se levantaram contra Aegon Targaryen, enquanto numerosas casas nas terras fluviais se juntaram às forças de Targaryen. E essas casas cercaram Harrenhal com os Targaryen, e depois que Aegon advertiu Harry que sua linhagem acabaria se ele não se ajoelhasse, Balerion queimou o castelo e os Homens de Ferros e todos os suprimentos abaixo dele. E como a história de Westeros revela Harrenhal e seus filhos, eles morreram no castelo, com Harrenhal ainda mantendo sua aparência carbonizada na linha do tempo de Game of Thrones. Embora não incluindo em fogo e sangue, a primeira temporada de House of Dragon revelou que o desembarque de Aegon e sua decisão de conquistar Westeros foram precedidos por um sonho profético, a Canção de Gelo e Fogo. Em seu sonho, Aegon previu os caminhantes brancos invadirem Westeros e trazendo o fim da humanidade, ao menos que um Targaryen no trono de ferro pudesse unir o reino contra eles. No final de Game of Thrones, essa profecia se tornou verdadeira, com Daenerys Targaryen e Jon Snow unindo o Westeros para derrotar o Rei da Noite e os Caminhantes Brancos. E, voltando para a abertura, imediatamente após mostrar a queima de Harrenhal, os créditos de abertura se movem para uma imagem de 3 casas nobres dobrando o joelho. Os sigilos dessas figuras revelam que são o Rei Torrhen Stark, Lord Edmund Tully e a Rainha Regente Sharon Arryn, prometendo sua lealdade ao Rei Aegon I Targaryen.
A submissão do Vale foi uma das últimas etapas da conquista de Aegon, mas a guerra ainda não estava oficialmente terminada nesse ponto da história. O último capítulo da conquista de Aegon, mostrado nos créditos de abertura da segunda temporada de House of Dragon, é a formação do brasão de dragão das 3 cabeças da casa Targaryen. Depois de ver as casas Stark, Tully e Arryn dobrando o joelho, a tapeçaria confirma o reinado da casa Targaryen ao tecer a heráldica de Aegon. O dragão vermelho de 3 cabeças representa Aegon, Rhaenyra e Visenya, e seus 3 dragões continuaria a ser usado pela casa Targaryen até a morte de Daenerys Targaryen. Em seguida, os créditos passam para a imagem de um rei Targaryen com a garganta empalada no trono de ferro. Esse governante é o rei Maegor, o Cruel, filho de Aegon I Targaryen, e sua irmã e esposa Visenya. Após a morte de Aegon, o Conquistador, em 37 AC, o Trono de Ferro foi sucedido pelo seu filho mais velho, o rei Aenys Targaryen I. No entanto, Aenys governou por apenas 5 anos antes de sua morte súbita, após o qual seu meio-irmão Maegor usurpou o trono de seu filho Aenys. E conforme descrito na tapeçaria de abertura de House of Dragon, o rei Maegor I Targaryen foi encontrado morto no Trono de Ferro com as vestes ensanguentadas, cortes nos pulsos e das espadas empalando através da parte de trás do pescoço. O George R.R. Martin revela no livro Fogo e Sangue que a causa direta da morte de Maegor é incerta, ou foi assassinado por sua esposa, a rainha Elinor, ou que o próprio Trono de Ferro o matou por considerá-lo indigno. Continuando, nós vemos a ascensão do rei Jaehaerys Targaryen e sua irmã esposa Alicent Targaryen. Ambos são filhos de Maegor, o antecessor de Aenys Targaryen, e Jaehaerys governou Westeros por 55 anos durante um reinado de geral de paz. Ele e Alicent tiveram 13 filhos, mas nenhum deles o sucedeu no Trono de Ferro. E na tapeçaria há símbolos tecidos que representam desenvolvimentos importantes durante o reinado de Jaehaerys e Alicent. Um deles é o símbolo da fé dos 7, já que Jaehaerys desempenhou um papel fundamental na reconciliação com a fé, jurando proteção e defesa à instituição. Também parece haver um saco de ouro ao lado do rei e da rainha Targaryen, simbolizando o esforço de Jaehaerys em reconstruir as finanças da coroa nos anos após a conquista e o reinado de Maegor. Durante o reinado do rei Jaehaerys Targaryen, os créditos de abertura de Casa do Dragão saltam para uma cena já retratada no prequel. A tapeçaria revela o velho rei Jaehaerys sentado com Viserys e Aemma Targaryen à sua esquerda, e Rhaenyra e Corlys Velaryon à sua direita, durante o Grande Conselho de 101 AC. Esse foi o conselho onde foi decidido que o neto mais velho de Jaehaerys sucederia ao Trono de Ferro em vez de sua neta mais velha Rhaenyra. Notavelmente, a escolha de Viserys sobre Rhaenyra foi retratada na cena de abertura de estreia da primeira temporada da série. Pulando adiante mais alguns anos, a tapeçaria então se move para uma imagem da jovem Alicent Hightower durante seu infame momento do vestido verde. Isso ocorreu durante o casamento de Rhaenyra Targaryen e Laenor Velaryon, quando Alicent apareceu de vestido verde pertencente à casa Hightower, em vez das cores tradicionais Targaryen. O vestido verde de Alicent simbolizou o ponto de não retorno da disputa conhecida como Blacks and Greens, dividindo os herdeiros do rei Viserys Targaryen. E depois do infame momento do vestido verde de Alicent, os créditos de abertura da segunda temporada passam por uma mesa longa dividida entre Targaryens negros e verdes. Alicent e Rhaenyra são retratadas sentadas de cada lado, com a festa de Rhaenyra no topo e a festa de Alicent na parte inferior. Esse foi o ponto em que a divisão dentro da casa Targaryen foi estabelecida, conforme visto nos episódios 8, 9 e 10 da primeira temporada de Casa do Dragão. Em seguida, os créditos de abertura retratam as coroações guerreiras das crianças Viserys Targaryen, Aegon II e Rhaenyra Targaryen. Aegon II é visto pela primeira vez usurpando a coroa de seu pai, sentado no trono de ferro como o novo símbolo dourado do dragão de Aegon construído em sua roupa. Em seguida, a abertura se move para mostrar a rainha Rhaenyra Targaryen usando sua coroa e sentada em seu trono de pedra do dragão. Os créditos de abertura então diminuem o zoom para mostrar a imagem de tapeçaria das facções Targaryen, com dragões de cada lado e os vários sigilos das casas nobres de Westeros ao redor deles. E os novos créditos de abertura da segunda temporada terminam com a imagem das tapeçarias mostrando Aemond e Vhagar matando o príncipe Lucerys Velaryon e seu dragão Arrax, enquanto os corpos de Lucerys e Arrax, filho de Rhaenyra, estão espalhados. E é esse evento marcante que encerrou a primeira temporada de Casa do Dragão, e é o ponto final apropriado na história dos Targaryen, tecida na tapeçaria para os créditos do episódio 1 e 2 da temporada. Lembrando que a influência de Game of Thrones na cultura pop e no
panorama televisivo ainda é profundamente sentida ainda hoje, especialmente devido à sua icônica sequência de créditos de abertura. No programa original da HBO, os créditos percorriam os mapas de Westeros e Essos, mudando a cada episódio para refletir os locais visitados pelos personagens. Casa do Dragão manteve a música de créditos de Game of Thrones, a prequel faz alterações significativas nos visuais. E para essa mudança na segunda temporada, o showrunner Ryan Condal explica que eles resolveram fazer uma mudança radical após a abertura da primeira temporada. Segundo ele, abre aspas, estávamos tentando continuar a tradição de uma sequência de créditos em evolução que muda. Queríamos continuar com a sequência do título, mas quando chegamos ao final da primeira temporada, percebemos que a linhagem e a história da ancestralidade que estávamos contando naquela temporada havia chegado ao fim, porque agora a descendência Targaryen está meio definida. Não tínhamos muito para onde ir, então decidimos fazer essa mudança radical. Agora que a página virou Estamos em Guerra, essa é uma história viva e queremos retratar essa história de uma forma visual e dar aos fãs coisas novas para desmontar e mergulhar. É uma famosa obra de arte sobre um período muito particular da história medieval. Muito do que sabemos sobre o combate medieval, sobre trajes e costumes medievais, vem desse tipo de história visual. Isso nos dá muitos lugares para ir. A história obviamente começa com Valíria, então em algum ponto da sequência você fica tipo, me lembro disso desde a primeira temporada. E você vê como passamos da época de Aegon, o Conquistador, e passamos por todos os reis, e agora estamos contando a história enquanto a vemos se desenrolar, e também vemos sendo literalmente costurada nessa tapeçaria. E conforme os eventos da segunda temporada de House of Dragon e da Dança dos Dragões forem acontecendo, a abertura da série também deve passar por atualizações, assim como fazia Game of Thrones. E eu vou ficando por aqui, mas eu quero saber o que vocês acharam da nova abertura de House of Dragon e o que esperam para o futuro da série. Então é isso, até o próximo vídeo, valeu!